Olá, docente da UEPG, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Buraqueira Podcast, o novo canal de comunicação do SIM do UEPG. Aqui nós vamos falar sobre os diversos temas de interesse da categoria docente universitária, sempre com entrevistas com professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras e especialistas nos mais diversos assuntos, sempre do seu interesse. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a licença capacitação. E para falar um pouquinho mais sobre isso, nós recebemos aqui no Buraqueira Podcast o professor Volney Campos dos Santos, presidente do SIM do UEPG. Professor, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Buraqueira Podcast. Olá, João. Olá, professores e professoras da UEPG. É uma satisfação imensa inaugurar o Buraqueira com esse tema tão, assim, digamos, latente, né? Já que se trata de uma situação tão recente aí para os nossos docentes, que é a licença capacitação. Professor, então já para a gente começar nesse assunto que é de interesse da categoria, explica para nós o que é a licença capacitação. A licença capacitação, João, ela é um direito, né, de todo servidor público estadual, seja ele civil ou militar, e esse é um detalhe importante, né, não é um direito exclusivo dos docentes das universidades estaduais, mas é um direito de todo servidor público estadual, civil e militar, que foi instituído pela Lei Complementar Estadual 217 de 2019, que é uma lei importante para nós porque ao mesmo tempo em que ela institui a licença capacitação, ela extingue a antiga licença especial, que já é bastante conhecida dos nossos docentes. Então, justamente nesse processo de transição, ou em razão desse processo de transição, que eu acho interessante a gente abordar esse tema, porque por ser relativamente novo, e pela lei trazer critérios inexistentes até então, é interessante que a gente traga a público para que todos e todas possam aí usufruí-la da melhor maneira possível. Beleza, vou aproveitar o gancho aqui da tua resposta. Você falou que ela extinguiu a licença especial. Como que funcionava então a licença especial e o que a licença capacitação trouxe de diferença entre uma e outra? Essa transição da licença capacitação substituindo a licença especial, ao meu ver, né, é um processo que aconteceu de modo a trazer algo que precariza mais a condição do servidor público, ou seja, a partir do momento em que a capacitação ela é mais criteriosa, né, e ela não se acumula no patrimônio jurídico do docente, né, ela passa a ser de mais difícil fruição do que a licença especial. Vou explicar. A licença especial, que já é conhecida bastante dos servidores do Estado, ela tinha uma característica que também é comum à capacitação. Ou seja, a cada 5 anos de exercício da profissão, né, ininterruptos, a cada 5 anos de trabalho efetivo, o servidor ele adquire 3 meses de licença especial ou licença capacitação. Nesse ponto, elas são similares. Qual que é a diferença? A licença especial ela não trazia nenhum critério para a fruição dessa licença de 90 dias e a licença especial não trazia um prazo para que essa licença fosse utilizada. De modo que cabia ao professor, à professora, ao servidor público, à servidora, escolher o momento de tirar essa licença ao longo da sua vida durante a carreira. Inclusive, caso não quisesse usufruí-la, poderia buscar a sua indenização em dinheiro quando fosse se aposentar. A licença capacitação, ela vem acabar com essa, digamos assim, facilidade da licença especial. Por quê? A licença capacitação, a partir do momento que ela extingue a especial, ela cria a lei complementar estadual, ela cria essa licença capacitação que passa a ter mais critérios e condições para que ela possa ser usufruída. Então, a licença capacitação, por exemplo, em comparação com a especial, ela não incorpora ao patrimônio jurídico do servidor público, ou seja, a partir do momento em que o servidor ele adquire o direito a 3 meses de licença capacitação, ele tem prazo para poder usufruí-la. E se ele não o faz no prazo, ele simplesmente perde o direito, sem nenhum direito à indenização, sem nenhum direito à reparação.
Então, essa já é uma diferença substancial em relação à especial. E a outra a condição que a licença capacitação traz, que difere da especial, é o fato de que a licença capacitação, para que ela seja usufruída, necessariamente o servidor público ele tem que estar matriculado em algum tipo de curso, né, que depois a gente vai falar mais especificamente sobre os critérios, algo que não existia na especial. Então, eu avalio, e é um juízo pessoal, né, que a licença capacitação ela foi instituída para dificultar a sua fruição. Eu costumo dizer para quem eu converso pessoalmente que é a licença que foi instituída, mas que foi instituída para não ser usufruída, dadas as condições que dificultam. É possível usufruir, claro, e o objetivo dessa conversa hoje é mostrar isso, mas as condições são muito mais complicadas do que da antiga licença especial. Você comentou ali sobre o prazo para utilizar a licença capacitação, coisa que não tinha na especial, né? Qual que é esse prazo? Quanto tempo que o docente tem? Isso. Então, segundo dispõe a Lei Complementar Estadual 217 de 2019, a partir do momento em que o servidor público ele conclui, né, ele cumpre lá os 5 anos de trabalho efetivo, ele conclui um período aquisitivo. E uma vez que ele concluiu esse período aquisitivo, ele tem que manifestar interesse em usufruir a sua licença de 3 meses no prazo de 1 ano, sob pena de prescrição desse direito. Então ele tem que estar atento, portanto, aos prazos, né? Então ele vai ter que anotar lá na agenda Google, para que a agenda Google avise ele com alguns meses de diferença de antecedência, para que possa fazer a sua manifestação de interesse, porque caso ele perca esse prazo, ele já não pode mais usufruir, tem que esperar mais 5 anos para poder adquirir novamente o direito a 3 meses. E um detalhe importante, né, que a lei traz, que é bem interessante, é que o prazo da licença é contado em meses, não é contado em dias, né? Eu sei que é meio juridiquês assim, mas do ponto de vista jurídico, 3 meses não é a mesma coisa que 90 dias. Né? Então, você pegar, por exemplo, fevereiro ali, exato. Diferente de pegar um julho e agosto, que são 2 meses seguidos de 31 dias. Exatamente. Então é concedido em meses, então são 3 meses para ser usufruída, mas claro, desde que preenchidas as condições que a gente vai avaliar aqui. E se eventualmente o docente ou a docente perder esse prazo de solicitar essa licença, e aí ele vai ter que esperar mais 5 anos para poder solicitar mais uma vez. Ele vai ter que adquirir vai ter que cumprir mais 5 anos, ou seja, percorrer mais um período aquisitivo, para que daí, completado mais um período aquisitivo, ele possa ter de novo 3 meses, e assim que completado o período aquisitivo, ele tem que, no prazo de 1 ano, manifestar o interesse em usufruí-la. E não existe ali, por exemplo, uma proporcionalidade, né? Se eventualmente o contrato daquele ou aquela docente encerra antes de completar os 5 anos novamente, ele não consegue 1 mês e meio, por exemplo, 2 meses de licença. Aqui é que eu acho que nesse caso não se aplica, né? Porque como a licença especial, a licença capacitação é uma licença que só se aplica aos servidores públicos efetivos de carreira, a ideia de vencer contrato ou não vencer contrato, que é algo que diz respeito aos professores e professoras temporários, ele não se aplica, que é uma informação importante também, né? A licença capacitação, assim como era especial, ela é direcionada exclusivamente aos servidores públicos efetivos de carreira. Tá? Professores e professoras, por exemplo, contratados, né, em regime especial aqui na universidade, os chamados professores temporários, eles não têm direito a essa licença capacitação. Certo, essa já era uma outra pergunta que eu até tinha anotado aqui pra gente fazer, que veio lá do nosso Instagram, que a gente divulgou, né, o início do Buraqueira Podcast, a gente colocou lá as perguntas, o espaço para o pessoal fazer as perguntas. Mas, professor, deixa eu voltar ali um pouquinho na licença especial. Como a lei complementar de 2019, ela substituiu então a especial, os professores que tinham contrato anteriores a 2019, então completaram os seus 5 anos ali, o período aquisitivo da licença especial ainda, mas não tiraram, já que a licença especial não tinha um prazo para que pudesse ser solicitada, isso, né? Os professores podem ainda pedir na frente, eles têm esse direito ainda? Então, João, a Lei Complementar Estadual 217 de 2019, ao mesmo tempo, né, que ela institui a licença capacitação e coloca os seus critérios, ela também extingue a licença especial e cria o chamado programa de fruição e indenização da licença especial. Então, o que acontece?
Quem já tinha direito adquirido a licença especial continua tendo direito a usufruí-la, tá? Qual que é a data de corte ali? Qual que é a data limite? É a data da publicação da lei, ou seja, dia 20 de 10 de 2019. Dia 22 de 10 de 2019. Então, todas as pessoas que até o dia 21 de 10 de 2019 cumpriu o período de 5 anos, têm o direito à licença especial e pode usufruir sem ter que matricular em curso e no momento em que ele quiser, conforme a programação do seu departamento. Que esse é um fator importante também. A fruição da licença especial agora, a partir da Lei Complementar 217, assim como da licença capacitação, ela depende de um planejamento dos departamentos. Aquela história, né, para que todo mundo não queira sair ao mesmo tempo e para que os departamentos possam se organizar para pedir, se for o caso, a contratação de professores temporários que possam substituir esses professores e professores que venham solicitar licença especial ou capacitação. Então, quem tem o direito adquirido até o dia da publicação da lei, e a lei foi publicada dia 22 de 10 de 2019, tem direito a usufruir essa licença especial no momento em que ele vai se organizar. Só que a lei bota um prazo, né? A licença especial já adquirida, ela tem que ser usufruída no prazo de 10 anos a contar da data da publicação da Lei Complementar Estadual 219. Ou seja, todo servidor público, e para nós aqui docentes não é diferente, todos os servidores aqui da UEPG e das demais estaduais têm que usufruir a sua licença especial até outubro de 2029. Caso não o faça, a saída vai ser a indenização em pecúnia, em dinheiro, né, dessa indenização, com base em critérios que vão ser colocados pela própria administração pública. Na verdade, já tem um decreto prevendo, e não é nada vantajoso, porque considera somente o salário base e tudo mais. Mas, enfim, quem não usufruir das licenças especiais até outubro de 2029, não poderá mais tirá-la na forma de licença, mas sim exclusivamente na forma de indenização. É isso, pelo menos, o que prevê a Lei Complementar Estadual 217. Certo. Então, informação importante para você, docente, aí que tem o seu período aquisitivo até 21 de outubro de 2019. Você tem mais 5 anos, um pouquinho menos de 5 anos, para poder usufruir da sua licença especial. Mas claro, então, só que esse período aquisitivo ainda é de 5 anos, ou seja, os docentes que começaram o seu contrato no máximo em 21 de outubro de 2014, ou seja, os professores que entraram no último concurso realizado pela universidade já não têm mais esse direito, porque eles entraram em 2016, tô correto? Vamos supor então que a gente tenha um servidor público que tomou posse e entrou em efetivo exercício em 2016. 17, 2, 19, 20, 21, os 5 anos de efetivo exercício já é no curso da Lei Complementar 2019. 217 de 2019. Então, nesse caso, como que fica a situação, né? Esse período aquisitivo anterior à vigência da Lei Complementar Estadual, que instituiu a licença capacitação, ele vai continuar valendo, mas ele vale para aquisição do direito à licença capacitação. Então, no exemplo colocado aqui do servidor que toma posse e entra em efetivo exercício em 2016, lá em 2021, ele vai adquirir 3 meses de licença capacitação. Aí ele vai ter que fazer todo o procedimento de manifestar interesse no exercício dessa licença no prazo de 1 ano, e depois comprovar, indicar o período que ele quer fruir essa licença, qual curso que ele vai fazer, comprovar a matrícula no curso, para que daí, dentro do planejamento do seu departamento, ele possa de fato se afastar e usufruir dessa licença. Certo, o professor já deu o caminho aqui da burocracia dentro da universidade, como que é para a gente fazer. Mas tem algum outro passo? Então, como que o docente ele indica que ele quer usufruir desse direito da licença capacitação? O que ele precisa cumprir? Você mencionou que tem que estar matriculado num curso, né? Como que é esse curso? É um curso presencial? Pode ser à distância? Tem uma quantidade mínima de horas que esse docente precisa cumprir ou não? Sim, a licença capacitação, como eu disse, ela traz vários critérios e várias condicionantes para que ela possa ser usufruída, né? Então, a regra geral, digamos assim, é que tem que ser um curso necessariamente presencial, né? Qualquer modalidade de curso que seja total ou parcialmente à distância, ele não é contemplado, não está contemplado aqui pela legislação. Então, tem que ser um curso presencial, tem que ser um curso que
seja aceito pela administração pública, ou seja, que na UEPG é a própria universidade que vai fazer a avaliação se aquele curso que o docente, a docente vai se matricular e pretende realizar, se ele atende o interesse da administração pública, né? Então, é um conceito bem aberto. A gente vai ver ao longo do tempo aí o que se enquadra nesse conceito. Mas, por exemplo, cursos de língua estrangeira. É uma modalidade de curso que tem sido aceito, né, não só aqui como em outras instituições, por entender, né, que a carreira docente ela demanda que nós tenhamos aí conhecimento em línguas estrangeiras, seja no nível de aperfeiçoamento de uma língua que já tem domínio, ou seja, para iniciar o aprendizado de uma outra. Ou, né, então, enfim, é um exemplo de curso que tem sido aceito, né, a matrícula e o curso e a duração de 90 horas, né? Então, como regra geral, os cursos eles têm que ser de 90 horas presenciais e essas 90 horas têm que ser cumpridas nos 3 meses da licença. Pode até o curso ter uma duração maior, mas naquele período tem que completar as 90 horas. E uma situação diferenciada que é interessante também, que pode ser utilizada, e que daí não exige que tenha 90 horas, pelo menos, de duração, de carga horária, é caso o servidor público, né, ou professor, a professora efetivo aqui da UEPG ou de outras universidades estaduais, opte por realizar créditos de disciplina de programas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, uma opção que o docente tem é fazer uma disciplina no programa de mestrado ou de doutorado que tenha um conteúdo que seja de interesse do docente, que possa agregar na sua atuação profissional. Ele pode cursar, se inscrever, cursar, e nesse caso específico não há a exigência de 90 horas. Então aqui nos programas de pós-graduação, né, muitas vezes as disciplinas são de 60 horas, então cumprindo uma disciplina de mestrado ou doutorado de 60 horas, está cumprida a exigência da legislação, desde que essa disciplina seja presencial. Perfeito, perfeito. Professor, a gente está comentando aqui sobre a licença capacitação, né? Mas dentro da universidade a gente tem outro caminho que também pode gerar uma confusão aí, que é o plano de capacitação. É a mesma coisa ou não? Como é que funciona? Se não é a mesma coisa, o que tem de diferente um do outro? João, é interessante você trazer isso, porque essa é uma particularidade, digo assim, é uma confusão particular da categoria docente, né? Porque nós temos licenças que são válidas para todos os servidores do Poder Executivo Estadual, né, que é o caso da licença capacitação, e nós temos outras modalidades de afastamento remunerado ou licença que são aplicáveis exclusivamente aos docentes, né, os docentes das universidades. E nesse caso específico da licença capacitação, nós temos 2 licenças distintas que possuem um nome muito parecido e que acabam gerando confusão. Então vamos lá. A licença capacitação da Lei Complementar Estadual 217, que é essa que nós estamos falando aqui, ela é válida para todo servidor civil militar do estado do Paraná. Certo. Então, qualquer servidor, independente do quadro que ele esteja localizado. O quadro é lá do QPPE, procurador do estado, advogado do estado, ele vai ter direito... Policial militar, tudo. Policial civil, não importa. Policial penal, todos eles têm direito a essa licença capacitação. Agora, uma particularidade dos docentes das universidades é que nós temos, além da licença capacitação, essa que nós estamos mencionando aqui, da Lei Complementar Estadual 217, nós temos a licença sabática, que até onde me consta é uma licença própria dos docentes que visam também se aprofundar em suas pesquisas, tirar um tempo para fazer isso. E, além da sabática, nós temos o Plano Anual de Capacitação, cuja regulamentação é interna de cada universidade, cada uma das 7 universidades estaduais aqui do Paraná, elas prevêem esse plano anual de capacitação, que não tem nada a ver com a licença capacitação que a gente está mencionando. O plano anual de capacitação, ele visa o quê? Ele visa a qualificação interna para que os docentes aqui das estaduais, eles possam adquirir, né, o título de mestrado, o título de doutor, ou possam realizar um estágio pós-doutoral ao longo da sua carreira. Porque, ao contrário de outras carreiras do Poder Executivo, né, ou do serviço público, a aquisição desses graus nos importa, é próprio da carreira
a realização, ter o título de mestre, de doutor, né, e depois realizar um estágio pós-doutoral. Então, são coisas distintas. Então, o plano de capacitação anual, ele é uma forma de afastamento remunerado, que a gente pode chamar também como uma licença, que visa a titulação do docente da UEPG e das demais estaduais e que não se confunde com a licença capacitação. Então, são dois afastamentos remunerados distintos, porém, por terem o mesmo nome, acabam muitas vezes gerando uma confusão. Certo. Então, o plano, só para a gente retomar aqui, o plano de capacitação ele vai requerer, então, a titulação e aí a licença capacitação, um curso complementar. Pra gente Exatamente. Podemos dizer, né, por aí. Um visa qualificar a formação exclusivamente docente, sendo um docente e querendo se afastar para obter o seu doutorado ou fazer o seu estágio pós-doutoral, é o plano anual de capacitação que será destinado a isso. Maravilha. Professor, então obrigado já por essas explicações. Tem algum outro assunto relacionado também à licença capacitação? Algum outro detalhe, alguma informação que é interessante a gente passar para os docentes que estão nos acompanhando? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar 2 aspectos, tá? Um diz respeito a quem quiser fazer o curso presencial que exija as 90 horas no mínimo. É importante colocar que essas 90 horas não precisam ter origem num único curso. Ou seja, é possível fazer cursos menores cuja carga horária somada dê no mínimo 90 horas. E essas 90 horas sejam cumpridas durante o exercício da licença. Tá? Isso muitas vezes facilita, né, para fazer cursos de pequena duração, mas que somados cumprem aí a exigência das 90 horas. E um outro aspecto interessante que eu quero trazer diz respeito a uma condição, digamos aqui, que traz tanto a lei como o decreto que regulamenta a licença capacitação, que diz, né, que o servidor que requerer a licença capacitação não poderá usufruir outra licença da mesma natureza, né, prevista em legislação específica nos 5 anos seguintes à fruição da licença capacitação. Esse ponto é importante, né? Eventualmente, não tem sido o caso entre nós aqui da servidores da UEPG, mas muitas vezes com colegas de outras instituições que eu já andei comentando, eles falavam, olha, então eu não vou tirar a licença capacitação porque eu tiro 3 meses, daí eu quero me afastar para um doutorado e não posso ficar 2 anos fora. Eu acho que não é por aí, tá? Eu acho que na minha visão pessoal, e essa é uma opinião muito pessoal, eu entendo que quando fala em licença da mesma natureza, está falando de outra licença capacitação. Não tem sentido nenhum você, 3 meses de fruição de uma licença, gerarem um impedimento para que você faça um doutorado ou que possa realizar um pós-doutorado. Como o assunto é relativamente novo ainda, nós não tivemos situações como essa de 2 períodos aquisitivos adquiridos e como que, eventualmente, a administração pública vai tratar o assunto. Mas, para mim, é muito tranquilo que essa condição da lei fala exclusivamente de outra licença capacitação e não de um plano anual de capacitação ou mesmo de uma licença sabática. E aí a gente vai ter que ver, né? A hora que der o trabalho aí, tem que acionar o jurídico do SINDPG aqui, porque faremos aí uma defesa enfática de que essa limitação não pode criar uma condição tão gravosa, inclusive impedindo um novo afastamento por período maior do que o afastamento anterior, né? Que essa é uma condição lá no plano de capacitação. O plano de capacitação, se você se afasta por 2 anos, você não pode se afastar pelos próximos 2 anos. Existe uma proporcionalidade, né? Certo. Uma reciprocidade entre o tempo que você ficou afastado para obtenção do título e o tempo que você fica impedido de fazê-lo. Se o sujeito se afasta de forma parcial, fica 1 ano fora, ele tem que ficar no mínimo 1 ano antes de se afastar de novo. Essa proporcionalidade não existe aqui na Lei Complementar 217, e quando fala ainda da mesma natureza, para mim é muito tranquilo que ela está falando de outra licença capacitação. E aí, para finalizar então, João, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, já que falamos da licença capacitação, falamos do plano de capacitação, falamos também ainda aqui, muito de passagem, sobre a licença sabática. Lembrar, né, que seja licença capacitação, seja licença especial, seja sabática, seja a licença que for, toda licença que tem previsão legal dá direito à contratação de professores temporários. Existe muitas vezes
quase um fantasma, né, que percorre aí os departamentos, os colegiados, enfim, que dizem que os professores que ficam têm que assumir a carga horária daqueles que saem. Não é isso que diz a lei complementar que regulamenta a contratação dos professores em regime especial, que são os professores temporários, e a lei é enfática, né? Toda licença legalmente concedida dá direito à contratação de professor temporário. Então ninguém é obrigado a ficar assumindo a carga horária de ninguém. Tá? Muito menos ficar antecipando o cargo horário para tirar licença, porque daí não é licença, né? É antecipação. Então são situações, são particularidades que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, mas só usar esse último item para a gente encerrar aqui esse nosso primeiro episódio do nosso podcast. Perfeito, não vamos entrar agora, mas daqui para frente em alguns episódios nós já vamos falar. LGU, regime de trabalho, política docente, todos esses assuntos aí nós vamos ainda abordar ao longo do tempo com o Buraqueira Podcast, que são todos assuntos de interesse da categoria. E esse primeiro tema, ele acabou, né, que quem escolheu foi aqui a direção do CNPG, por conta dessa novidade, digamos assim, mas a ideia é que os próximos episódios, né, eles sejam sugeridos pelos nossos docentes. Então a gente vai estar, vamos deixar os nossos canais de comunicação, deixar as nossas mídias sociais com um espaço para que haja sugestão de temas, né? E espero que chovam temas aí para que a gente possa até que fazer enquetes para decidir qual é, porque o objetivo desse canal é justamente isso, a gente atender a demanda da nossa categoria sobre temas que são de interesse, que tem dúvida ou que merecem uma abordagem mais específica, como a gente fez hoje aqui. Espero ter feito, né? Espero ter falado de modo a satisfazer, ainda que de uma forma muito genérica, com base na lei, sobre a licença capacitação. Maravilha. Professor, obrigado pela tua presença. Foi assim, muito bom a gente começar com esse assunto. O nosso podcast, o Buraqueira, vai render muito assunto ainda para a nossa categoria. E nós estamos aí preparados para falar sobre os outros assuntos de interesse. Você, docente da UEPG, acompanhe, por favor, aqui os nossos próximos episódios. Esse foi o piloto, a edição número 1 do Buraqueira Podcast. Você está acompanhando em primeira mão. Esse material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, lá no YouTube do Sim do UEPG, também no nosso site, nas redes sociais e a versão em áudio no Spotify. Então, para você escolher o melhor caminho, o melhor horário, o melhor formato para você acompanhar esse material. Tá no carro indo para a universidade para poder trabalhar? Vai ouvindo o Buraqueira Podcast, já vai se antenando, vai compartilhando nos grupos de WhatsApp, vai compartilhando também nos e-mails institucionais aí com os outros colegas de departamento para que todo mundo fique ciente dos nossos assuntos. Professor, mais uma vez, obrigado e vejo vocês na próxima edição.